Uma boa noite a todos, aqueles que nos ouvem de longe, e é um prazer sempre estar convosco. Vamos dar início então ao culto de estudo bíblico, e nós temos estado a estudar na Carta aos Colossenses, capítulo 4, e eu dou graças a Deus mais uma vez por estarmos aqui com esse objetivo de estudarmos a palavra. Sabemos que temos que remir o tempo sempre, e que o Senhor assim nos ajude a fazê-lo da melhor maneira e sabiamente. Desde já um abraço muito forte àqueles que estão muito longe, o caso do nosso irmão Alberto, que está longe mas está perto, ele está aqui, tem-nos acompanhado sempre e temos tido o privilégio também de ouvi-lo e tem sido uma bênção muito grande. Mas um beijinho muito especial também para a nossa irmã Filomena, que está em São João da Madeira, a nossa irmã Filomena que está em Inglaterra e tantos outros que nos ouvem tão longe. Um abraço forte para Angola também. Mas vamos dar início e vamos ler então a palavra de Deus na Carta aos Colossenses, capítulo 4, e vamos ler então do versículo 1 até ao versículo 6. E a palavra de Deus diz-nos assim: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. E foi a leitura da palavra de Deus. Eu não sei se depois algum irmão aqui quiser partilhar connosco um pensamento, esteja à vontade. Eu, antes de ouvirmos o nosso irmão Carlos hoje não está aqui connosco pessoalmente, fisicamente, mas vai estar, pois ele neste momento está no norte do país, onde está a passar a quadra festiva com a família, com a filha e com o genro e os netos, e é um bom motivo. Mas ele vai estar connosco e ele gravou para podermos então ouvir a palavra de Deus e aquilo que tem para nos transmitir através do nosso irmão Carlos. Mas antes de ouvirmos a ele e ao nosso irmão Alberto, eu queria partilhar com os irmãos acerca do versículo 6, que é o versículo que temos estado a estudar, onde diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. E nós, a semana passada, o nosso irmão Alberto e o nosso irmão Carlos, eles apresentaram duas perspectivas diferentes em relação a este versículo, sendo elas muito práticas também, mas eu dou graças a Deus porque é sempre bom, porque quando nós pensamos que já aprofundamos tudo, o Senhor mostra-nos sempre uma perspectiva diferente, quando estes irmãos nos presenteiam, de facto, com a palavra de Deus, porque isto é mesmo um tesouro. E quando nós vemos aqui que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, eu queria me focar aqui nestas duas palavras, temperada com sal. Nós, ao longo da história, não é por nada, mas o sal já foi uma moeda de maior valor. Ou seja, na antiga Grécia, o sal significava inteligência. Para os judeus, o sal significava pureza. Para os romanos, o sal significava uma moeda. Tanto é que os soldados romanos, uma parte do salário deles, eles recebiam em sal. Daí a palavra salário, vem de sal, porque eles recebiam uma parte em sal, os soldados romanos. Ou seja, e nós vemos que o sal tem um peso muito grande na história do homem. E nós vemos que o Senhor utiliza isso para que nós possamos pensar um pouco, porque em qualquer assunto que possa haver, porque este versículo diz, para que saibais como vos convém responder a cada um. Qualquer assunto que haja na vida de qualquer um de nós, há sempre resposta bíblica. Não há nada que fique por responder, não há nada que o Senhor não nos dê uma resposta. Mas nós temos que estar familiarizados com a palavra de Deus para que, de facto, qualquer resposta que nós possamos dar perante um assunto
ou um problema que exista, que algum irmão tenha, que seja fora de um contexto bíblico, eu acredito que não é uma palavra que tenha este peso, que seja temperada com sal. Porque, como nós também sabemos, o sal funciona para quê? Para conservar. É o sal que impede que a carne e o peixe, e antigamente fazia-se isso porque não havia frigoríficos, onde eu nasci, numa terra lindíssima, que é o Xinguar. Os que não sabem vão ver no Google, é uma coisinha muito pequenina em Angola, e nós utilizávamos o sal para temperar a carne e o peixe. Não era para temperar, para conservar, perdão. Porquê? Porque o conservar impede que vermes possam germinar da carne e do peixe. Então o sal também tem esta característica, que é de conservar, purificar. Então qualquer palavra ou qualquer assunto que nós possamos abordar com alguém, qualquer conselho que seja fora do contexto bíblico, um conselho que a gente dê a alguém que esteja a passar por algum problema, que não possamos preenchê-lo com a sabedoria e a graça de Deus, não vai conservar, não vai purificar a vida da outra pessoa. E quando eu digo purificar, é ajudar, no sentido de ajudar a outra pessoa. Então nós temos de ter esse cuidado. A semana passada o nosso irmão Alberto falou muito acerca disso também. Nós precisamos de perceber que qualquer palavra proferida pelas nossas bocas, ela tem muito valor. Para quem está a padecer e para quem, lá está, moeda de maior valor. Ou seja, o sal era visto como uma moeda de valor. Então, as nossas palavras têm peso. Elas têm valor para quem está a ouvir. Quantas vezes não somos sábios e em vez de as nossas palavras servirem de valor para a outra pessoa, é o contrário. Servem como dardos que magoam, dardos que a pessoa fica desanimada e que não seja esse o nosso objetivo. Também temos de ter o cuidado e perceber que as nossas palavras, elas têm que ter pureza. E essa mesma pureza vem da palavra de Deus. Se eu vou dar um conselho a alguém que é segundo a minha experiência de vida e não segundo aquilo que Deus diz, porque muitas das vezes a minha experiência de vida não é um exemplo para ninguém. Então eu tenho que dar um conselho, não por aquilo que eu passei e que se calhar até consegui ultrapassar o problema, mas é segundo aquilo que Deus acha que tem que ser. E muitas das vezes essas palavras não são vistas com bons olhos. Essas palavras muitas das vezes não são vistas e não são aceitas com o valor que elas de facto pesam. Isto é a mesma coisa que nós muitas das vezes não conseguimos dar valor àquilo que nós temos nas mãos. O Senhor às vezes põe-nos coisas nas mãos e nós desperdiçamos, deixamos passar entre os dedos. Se nós formos, e nós já falamos disso, e o irmão Carlos já pregou acerca disso, e ele deu-nos uma mensagem maravilhosa. O Senhor falou-nos através dele, quando ele falou na moeda de maior valor, que é o tempo. O Senhor dá-nos tempo e nós desperdiçamos esse tempo. Então, o sal, sendo uma moeda de maior valor e sendo ela purificada pela palavra, nós temos de ter cuidado da maneira como falamos, da maneira como... Porquê? Porque convém-nos responder de uma maneira sábia. E aqui a palavra de Deus, que convém que possamos saber responder a cada um, àqueles que nos perguntam, àqueles que têm dúvidas, àqueles que sofrem, precisam de um conselho. Então temos de ter esse cuidado. Nós também temos que perceber que o sal, tendo ele um significado de inteligência, tendo ele um significado de sabedoria em si, essa sabedoria, mais uma vez, vamos voltar a tocar no mesmo, essa sabedoria tem que vir do Senhor. E muitas das vezes, para além da palavra, a maior parte das vezes, passa por nós, de joelhos, pedirmos ao nosso Deus que nos dê sabedoria. Porque muitas das vezes não temos a sabedoria certa na altura para dizer aquilo que é correto. Então é preferível estarmos calados. E é preferível pedirmos essa sabedoria ao Senhor para que Ele possa proporcionar as circunstâncias certas para nós podermos dizer aquilo que é correto. E nunca esquecendo, irmãos, que nós temos que estar munidos da palavra. Não é por nada que o Senhor diz-nos que nós devemos cravar a sua palavra no nosso coração. Para quê? Para que saibamos responder como convém.
Quando nos for perguntado, nós podemos ler na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 15, o Senhor alerta-nos para esta situação. Se nós não soubermos, 1 Pedro capítulo 15, onde diz assim: antes santificai a Cristo como o Senhor nos vossos corações e estáis sempre preparados para responder. Ou seja, devemos estar sempre preparados com a resposta na ponta da língua, com mansidão e temor, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quantas vezes nos fazem perguntas bíblicas com dúvidas e nós não sabemos responder, ou eu acho que... E outra pessoa acaba por, se tinha dúvidas, ainda fica com mais dúvidas. Então Deus diz-nos: olha, vocês têm que estar munidos da palavra, prontos para responder, para quando vos perguntarem a esperança da vossa fé, aquilo em quem vocês acreditam, quando forem questionados, que possam saber responder. Lá está, com mansidão e temor. Lá está, com que as nossas palavras, as respostas possam ser temperadas com sal e que, de facto, nós possamos ter isso em mente e sermos sábios e procurarmos, de facto, no Senhor, para que Ele nos possa habilitar e termos este conhecimento, porque os dias não são fáceis, nós temos desafios diferentes. Ainda ontem eu e a Wanda fomos jantar, eu e a minha esposa, fomos jantar com um casal muito amigo do peito, e nós falávamos acerca disso. Hoje os desafios são diferentes dos desafios há 15 anos atrás e há 10 anos atrás. Os desafios são diferentes, mas o nosso Deus é o mesmo. E quando nós falávamos entre nós, entre amigos, quando nós dizíamos que nós mudamos, muitas das vezes mudamos a nossa maneira de ver, muitas vezes mudamos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, mas o nosso Deus não muda. Porquê? Porque Ele não muda porquê? Porque Ele é perfeito. A palavra dEle é perfeita. Então, se sal significa perfeição, então nós temos de ter esse cuidado. Eu posso mudar, mas eu não posso mudar os meus princípios, os meus valores, os padrões que eu estabeleci para a minha vida, porque Deus não muda. Então que o Senhor nos ajude e que possamos orar uns pelos outros e perceber que o nosso Deus é um Deus perfeito. E é nossa responsabilidade que as nossas palavras, de facto, sejam temperadas com sal, para sabermos responder como convém. Que o Senhor assim nos ajude. Vamos ouvir então a participação do nosso irmão Alberto. Depois, se os irmãos, alguém quiser participar, esteja à vontade. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor, pois esse momento é muito importante, onde podemos ajudar, incentivar e encorajar uns aos outros. Colossenses, no capítulo 4, o nosso estudo agora está no verso 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. As pessoas te levam a sério. Você sabia que você sempre está transmitindo uma mensagem, seja na sua conduta, no seu gesto, na sua vestimenta, no seu falar, no seu olhar. Estamos sempre transmitindo uma mensagem. Mas será que as pessoas estão de fato nos levando a sério? Tomando como importante a nossa observação, o nosso comentário? Em Gênesis, no capítulo 19, vamos encontrar um episódio muito marcante. Todos conhecemos a destruição de Sodoma e Gomorra. O sobrinho de Abraão, Ló, recebeu a visita de anjos por intercessão de Abraão, que o tirara da cidade, que o queria tirar daquela cidade que seria destruída. Gênesis 19, no verso 14, Ló chama os genros de suas filhas e anuncia que Jeová iria destruir aquela cidade, toda aquela civilização de Sodoma e Gomorra. O texto diz que aquelas pessoas da cidade tomaram Ló como um zombador, não levaram a sério. A linguagem de hoje diz que todos eles levaram Ló na brincadeira. Isso não pode ser sério, isso não vai acontecer.
Suas palavras não foram convincentes. Talvez porque não vivia uma vida de fato impactante. Sabemos hoje que os cristãos, de uma maneira geral, vivem vidas superficiais. As igrejas cada vez mais cedendo ao relativismo da nossa sociedade. Em vez de sermos sal e luz, nessa geração em trevas, estamos cada vez mais agindo, nos comportando como qualquer um deles. O argumento usado por muitos destes crentes é até, de certo ponto, convincente, pois eles dizem: eu não quero ser um ET, um estranho, um esquisito no meu trabalho, na minha escola. E muitas vezes eu estou junto com a malta, com todos, para ser aceito. Ora, você não vai ser aceito contando piadas, você não vai ser aceito entrando na conversa chula, rasteira, nas fofocas que as pessoas do mundo vivem e levam. Veja o que diz Efésios no capítulo 4, no verso 29, e nós sabemos que Colossenses é uma cópia da carta de Paulo aos Efésios. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Veja como é importante a nossa intervenção num assunto, numa conversa. Tem que ser oportuna, tem que ser cirúrgica, para chamar atenção, para que as pessoas caiam em consciência daquilo que estão planejando, falando e cometendo. Efésios no capítulo 5, uma outra passagem que nos chama muito a atenção, o verso 3 em diante, até o 7, mas vamos nos primeiros versos de Efésios 5. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpeza, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, antes ações de graças. É assim que devemos ter a nossa postura, é assim que deve ser a nossa palavra oportuna, para edificar, para elucidar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E esse corromper, ele tem uma ilustração muito nítida para nós, como se fosse o ferrugem tomando conta do aço, do ferro. Você olha um navio de grande porte, e este navio ele precisa periodicamente, constantemente, por manutenção e limpeza, para que a maresia, a ferrugem, não comece a se alastrar em todo o aço do navio. E assim também a nossa vida, muitas vezes, nos achando fortes, imbatíveis, mas muitas vezes estas conversações podem vir corroer os bons costumes e nos afastando cada vez mais do nosso relacionamento com o Senhor. A pureza, a santidade referida aqui na palavra de Deus, ela não só exige atos, gestos, mas principalmente pensamentos e palavras. Aquilo que há no nosso coração, isso vai falar a boca. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disto fala a boca. As variações para interpretar estes versos que citamos agora, alguns deles, só nos levam a um caminho, a um conjunto de verdade. Que o Filho de Deus, o cristão, ele tem que ser diferente das atitudes e do comportamento mundano das pessoas do mundo. Nós devemos cada vez mais nos diferenciar, distinguir do comportamento chulo das pessoas. O que dizemos,
como dizemos, devem transmitir palavras de graça. Devem ser palavras agradáveis, envolventes. E para isso, o nosso coração precisa estar cheio da graça de Deus. E assim a nossa palavra também será uma palavra cheia de graça. As pessoas precisam cada vez mais deste encorajamento e principalmente ouvir a palavra da salvação que há em Cristo Jesus. E não se debater religião. É falar sobre vida. Provérbios capítulo 4, no verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É o coração que nós temos que privar, cada vez mais guardar e estimar, para que as nossas palavras, gestos, pensamentos sejam agradáveis, primeiro ao Senhor. E assim nós vamos também estar transmitindo àqueles que estarão à nossa volta e vão gostar de saber que estamos presentes sempre com uma palavra de esperança. Que o Senhor nos abençoe e nos dê esta graça. Amém. É bom estarmos de volta ao estudo da Palavra de Deus em Colossenses 4:6. Envio aqui um abraço muito forte para todos, também para os que estão presencialmente nas instalações da Igreja em Quinta do Conde, visto que eu estou fora e por isso estou a gravar, mas um grande abraço para vocês e também para aqueles que nos acompanham em várias partes. A vossa palavra, lemos em Colossenses 4:6, seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Na semana passada destaquei a importância e a imprescindibilidade da palavra, a vossa palavra. De facto, a nossa palavra, o nosso discurso, o nosso testemunho é muito importante. Falei da importância da nossa palavra de testemunho, de como ela é importante e de como não deve ser negligenciada, mesmo sob o pretexto e argumento de que pode ser substituída pela nossa vida exemplar. Vimos que não pode e vimos mais, mas vimos também que são complementares. A nossa vida, a nossa conduta, o nosso testemunho é de facto importante, mas isso não dispensa o nosso testemunho da Palavra de Deus, como vimos na semana passada. Temos que testemunhar, temos que falar e temos que viver também. Ambas as coisas são importantes. Depois do apóstolo mostrar a importância da nossa conduta no versículo 5, agora aqui no versículo 6 ele fala da importância do nosso testemunho, da nossa palavra. E então eu agora gostaria de dizer o seguinte. Eu soube de um famoso pregador que foi seguido por um detetive contratado por um determinado homem que queria saber qual o tipo de conduta deste pregador. Depois de o detetive o ter seguido durante várias semanas, ele reportou ao contratante que a vida do pregador estava em conformidade com a sua mensagem, com a sua pregação, com aquilo que ele dizia. Ele vivia o que pregava. O resultado foi que o contratante, impressionado, mais tarde acabou por se converter. Neste caso, a vida vivida foi de facto importante, mas note-se, associada à mensagem do pregador, porque ele pregou, só que ele vivia o que pregava. E isto é que é o ideal, isto é que é o recomendável, isto é o que é requerido de todos nós. Hoje gostaria que víssemos a nossa palavra de outra maneira. Gostaria que víssemos que a nossa palavra deve ser sempre evangelística, sempre, e quero aqui destacar a palavra sempre. A vossa palavra seja sempre, lemos aqui na passagem, que saibais como vos convém responder a cada um. É importante sabermos que podemos introduzir o Evangelho em qualquer tipo de conversa. Podemos e devemos. Uma determinada crente é exímia em falar às pessoas do Senhor Jesus Cristo. Ela faz isso com tanta frequência que até escreveu uma série de livros que descrevem como ela testemunha em situações corriqueiras do dia-a-dia e que devem ser estímulo para nós. Ela conta, por exemplo, sobre um telefonema que ela fez para uma loja de produtos naturais. Ela quis comprar pólen de abelha e perguntou ao gerente sobre os benefícios do uso do pólen de abelha. A senhora viverá para sempre, respondeu o gerente. Para ela, para esta crente, estas palavras, viverá para sempre, foram a porta aberta para ela entrar com o Evangelho na conversa com ele. E ela disse assim, sei que o senhor deve estar a brincar comigo, mas eu quero que o senhor saiba que eu sei que eu vou viver para sempre. E não é porque compre o seu pólen de abelha.
A resposta dela aguçou a curiosidade do gerente. E então o gerente disse-lhe ao telefone: eu gostaria de ouvir mais acerca disso. Estou realmente interessado em saber porque é que acha que vai viver para sempre, disse ele. Ela de facto foi sábia para com os que estão de fora, como lemos em Colossenses 4:5, e respondeu como convém, segundo vemos em Colossenses 4:6. Sabe que as nossas oportunidades são infinitas. Fazer o que esta crente fez é uma habilidade que precisamos de desenvolver e um desafio que vem direto da palavra de Deus. Devemos procurar por estas aberturas e não as desperdiçarmos. Com simpatia, sendo agradáveis e com uma preocupação genuína, podemos direcionar a maioria das nossas conversas para assuntos eternos, mesmo que o assunto seja pólen de abelha. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus por aquilo que ouvimos, e é mesmo assim. Que o Senhor nos ajude para que as nossas palavras possam servir de edificação, que possam ser construtivas. Às vezes caímos no erro de proferirmos aquilo que nos vai na alma para a nossa satisfação própria, mas que assim não seja, que possamos preferir palavras que sirvam para edificação, mesmo muitas das vezes contrariando aquilo que gostaríamos de dizer, mas que o Senhor assim nos ajude e que as nossas palavras sejam de facto temperadas com sal. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração. Senhor, nosso bendito e amado Pai, de facto nós não temos motivos senão de gratidão para contigo, Pai. Quando nós vemos na Tua Palavra, Senhor, um Deus perfeito a querer interagir, Senhor, com alguém imperfeito que somos nós. E nós te louvamos, Senhor, porque de facto é maravilhoso quando nós percebemos, Senhor, que Tu, Senhor, fizeste algo que mais ninguém lhe passava pela cabeça, mais criatura alguma, Senhor, que foi entregares o Teu Filho amado, Senhor, para que nos tornássemos perfeitos, porque no Teu seio não habita a imperfeição, não habita o pecado, não habita uma mancha sequer de maldade, Senhor. E isso foi preciso o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós nos tornássemos perfeitos em Cristo, Senhor. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos porque, mesmo assim, neste corpo ainda imperfeito, neste corpo contaminado, Tu queres essa comunhão também, Senhor. E Tu nos dizes que nós devemos orar sem cessar, devemos nos munir da palavra, Senhor, manejá-la convenientemente. E nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, Senhor. E que nos ajudes a estarmos sempre prontos a ouvir-te, Senhor. Te agradecendo mais uma vez por aquilo que nos trouxeste esta noite, Senhor, te agradecendo por cada filho Teu aqui, Senhor, e te rogando pelas lutas, Senhor, mas também te agradecendo as alegrias, Senhor, te agradecendo o suprimento, Pai, te agradecendo a Tua graça, Senhor, derramada a cada dia nas nossas vidas, Senhor. Te damos graças, Senhor, e que nos possas conduzir em bem até aos nossos lares, é o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.